Olá pessoal, hoje a pedido de muitas pessoas vou fazer um vídeo exclusivo no meu berçário, mostrar como eu faço as mudas por folhas, né? Quais são as plantinhas que eu cultivo no berçário, como eu fiz o meu berçário, como eu construí, qual o local apropriado para você estar cultivando, para você fazer o seu berçário. Então um guia completo de berçário de suculentas para você. Então gente, nada melhor do que mostrar, né? É algo bem simples, é feito com um plástico transparente, na verdade ele não está mais transparente, mas é de propósito, porque se ele estivesse transparente eu teria que usar o Sombrite, tá? Então por isso que ele está assim. Eu faço a troca desses plásticos todos os anos em abril, então mês que vem é época de trocar, abril, maio eu tô trocando. Porque muda a estação, o sol não está mais tão forte e eu consigo então trocar, né, o plástico por um plástico limpo, aonde ele não vai queimar as plantinhas que estão aqui embaixo. Porque essas plantinhas, elas estão acostumadas, gente, com uma luminosidade não tão forte. E como a gente teve esse ano um verão muito forte, com o sol muito quente, ó, hoje tá nublado. Mas nós temos previsões de semana que vem, gente, nós estamos em março, tá? Temos previsões para a semana que vem de 37, 38 graus. Então, para nós aqui no sul, isso é muito acima da média. Para vocês terem uma noção, a nossa média no verão, a máxima é 27. 37 e 38 são 10 a mais. Então, é muito quente. Então, não dá pra gente, né, bobear. Então, aqui eu tenho esse plástico, é um plástico, gente, esse é um plástico, deixa eu falar para vocês. Sabe aquelas toalhas de mesa que a gente usa para mesa de cozinha, plástico transparente? Então, eu compro um bem grosso, tá? Eu uso aquele. Claro, você pode também estar comprando uma lona. Ali eu até fiz, ó, como eu não queria trocar, ele furou. Eu remendei ele ali. Então, ó, dá para ver que ele tá bem sujo, né? Mas como eu falei para vocês, é de propósito, precisa nesse período estar assim. Não, eu teria que usar o Sombrite. E aqui eu cultivo muitas espécies, gente. Eu tenho bebês, eu tenho plantas adultas que eu comecei a cultivar elas aqui, é que elas se deram bem, como aqui as minhas agavoides, né? Que eu tenho algumas agavoides aqui, então eu deixei aqui. A maioria dessas, elas estão enraizando, eu fiz a troca de substrato delas depois de muito tempo. Então, aqui é o local ideal, gente, um local bem arejado, ó, tudo aberto, tá? Somente tem mesmo, né, aqui a parede, que é um ranchinho onde a gente guarda ferramentas que a gente usa aqui no sítio, né? Ferramentas como enxada, pá, coisas que você usa no sítio mesmo, né? E, então, é atrás, é nos fundos desse rancho. E, né, as laterais, ela é toda aberta. Aqui, então, é bem ventilado. É preciso, né, que seja bem ventilado. Aí vocês vão perguntar da altura. Não é muito alto, né? Ele é um pouquinho, ele é baixo até. Mas o sol da manhã já não pega. O sol da manhã, como o sol nasce do outro lado, já não pega. O sol da tarde aqui, já ele pega, mas é um sol mais de lado. Ele não pega de cheio, tá? Tem isso tudo também. Então, a gente tem que estar observando todos os detalhes para que aonde a gente for fazer o nosso berçário, dê certo. E aqui, então, eu faço as minhas mudinhas, as minhas experiências. Eu gosto muito, gente, eu uso muito as caixinhas de isopor para deixar, né, no primeiro momento, as folhinhas brotarem. Ó, aqui eu tenho algumas brotações bem legais. Olha que legal, que deu bem certo mesmo. Olha que lindezas. Aqui tenho outras também, ó, que já estão com as raízes. Claro, que a gente tem aquelas que não dão certo, que melam. Eu andei já tirando as que estavam meladas. Toda semana, gente, eu venho aqui e faço isso, ó. Tem as que secam, tem as que melam, que não dão certo. Essa é uma plantinha que estava com bastante cochonilha, então eu fiz o corte, tirei. Tô fazendo agora, tô borrifando nela, né, uma solução caseira para estar combatendo essa cochonilha. Eu tenho que fazer hoje de novo, gente. Eu percebi que, ó, que voltou. Até porque como ela tá aqui é mais sombreado, né? Isso tende a voltar, mas eu tenho que passar novamente. Geralmente eu passo de 2 a 3 vezes, gente.
e depois isso melhora. Se não melhorar, então eu vou usar algo mais forte, né? Ou eu uso o forte inseticida, ou eu uso o sulfato de cobre, que também ajuda, tá? Mas de primeira mão eu vou usar sempre aquilo que é natural. Muitas das vezes eu nem passo nada. Só de tirar, né, cortar as raízes e colocar em outro local, isso já resolve. Tá certo também. Ó, aqui eu tenho mais algumas folhinhas brotando. Então, de primeiro momento, eu gosto de fazer assim, de colocar elas desse jeito, para elas germinarem. Tem algumas plantinhas que não estavam bem, que eu fiz o corte também, que eu trago, ó, coloco aqui para enraizar. Então, eu espero elas até elas enraizarem. Ó, aqui eu também, a minha Silver River, fiz o corte dela para obter mudinhas no tronquinho. Tá aqui esperando, gente, para enraizar novamente. Aqui eu tenho a Topsidebe também, que não estava muito legal, que eu trouxe para cá também, ó, para tá soltando raiz. E essa ela já tá começando, tá vendo? Ó? Mas eu vou deixar mais uma semana aqui, tá? Vou deixar ela mais uma semana aqui, essas raízes crescerem bem, para depois colocar no substrato. Outro método, gente, também que eu uso para soltar, né, as raízes, soltar os brotinhos das suculentas, é eu colocar uma folha de jornal assim, ó, tá? Coloco uma folha de jornal, elas já estão bastante tempo aqui, ó. Aquelas que não dão certo, eu já vou tirando, vou excluindo, né? Isso acontece, tá? É normal isso acontecer. Ainda mais nesse período que tá muito quente, isso acontece. Também faço assim, ó, coloco em cima do substrato. Aqui, gente, tem só o pó de coco, né? Tô tentando com o pó de coco também, ó, a mesma coisa aqui é o pó de coco. Aqui já é o Carolina Soil, né? E aqui já é um substrato que eu fiz, né? Um substrato bem levinho e só encostei as folhinhas. Tem algumas plantinhas que eu coloquei também aqui, ó, tá dando certo, ó, tem algumas soltando brotinhos, todas estão dando certo. O segredo aqui é não encharcar, não molhar demais, né? E o segredo também, gente, é um local bem iluminado, bem arejado, que tenha bastante ventilação. Ó, aqui eu tenho mais, ó, folhinhas que eu só depositei aqui em cima. Eu não vou molhar, tá? Não molho, ó, no pó do coco. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse pó de coco a gente também mistura no substrato, tá? Ó, aqui tem uma folhinha que melou. Isso é natural, tá? Acontecer. É da própria folha acontecer. É, ó, no pó de coco. Então, eu não molho. Quando que eu vou molhar, né? Ah, Ruth, você não molha. Mas quando que você vai molhar? Quando elas estiverem maiores, gente, ou eu posso deixar elas aqui, nesse vasinho, né? Esse vasinho vai ser o meu berçário. Ou eu retiro elas do vasinho e coloco em um, né, desse berçáriozinho, e coloco um outro vaso próprio para elas. Aí lá o que eu vou fazer? Vou esperar as raízes descerem pro substrato. Porque as raízes descem, gente. Ó, tá vendo como elas estão aéreas? Mas conforme o tempo vai passando, essas raízes elas vão descendo pro substrato. Quando eu vejo que que as raízes estão, a maior parte delas, às vezes nem todas descem, mas a maior parte estão embaixo na terra, então eu começo a molhar. Começa a borrifar a água, porque elas são bem sensíveis. Se você vir com uma mangueira aqui, né, ou com um regador, a força da água pode atrapalhar. Então, o ideal é você borrifar a água. Você borrifa a água, vai borrifando. Claro que daí você vai ter que fazer isso de repente um dia sim, um dia não, porque no ato de borrifar, querendo ou não, sai menos água, não molha tanto, mas vai dar bem certo. Já nesse outro vasinho, gente, da Echeveria punita, eu enterrei as folhinhas, ó. Tá vendo que as folhinhas estão enterradas? Elas soltaram as raízes. Quando eu vi que soltaram as raízes, o que eu fiz? Vim aqui, cavei o buraquinho e enterrei a folhinha, tá? Assim também dá certo. Porém, como eu falei pra vocês têm que cuidar bastante, não molhar, né? É um substrato bem drenante também, ó, com bastante carvão, tá? Não molhar, esperar realmente agora o brotinho sair da terra. Se você começar a vir aqui e molhar demais, vai apodrecer. A folha vai apodrecer, não adianta, tá? Então, tem que ter bastante cuidado, sim, no berçário. Aqui uma outra, ó, que eu coloquei as folhinhas por cima.
que é a Sinocrassula indica, ó, tá soltando já a raizinha. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, gente, no berçário. Não é fácil, tem algumas plantinhas que parecem, muitas das vezes, que vão morrer. E depois, né, como no passe de mágica, elas começam a rebrotar e começam a ficar lindas novamente. Então, o berçário, sim, é um exercício de paciência. E você tem que estar sempre observando, porque querendo ou não, né, esse clima muito úmido, muita chuva, muito escuro, traz muita umidade e com ele vem as pragas. Como aqui, né, o ideal seria que esse plástico não estivesse tão escuro, que ele estivesse um pouquinho mais claro. Como vocês estão vendo, ó, hoje é um dia mais nublado e fica mais escuro aqui no berçário. Porém, como eu falei para vocês, o problema é eu lavar esse plástico, como semana que vem vai dar uma semana de muito sol, muito calor, elas vão queimar todas. O que eu queria fazer é colocar um sombrite, mas eu não quero usar sombrite, porque o sombrite, ele, por mais, né, que a gramatura dele seja não tão forte, eu não gosto, gente. Eu não gosto, eu prefiro assim. Eu faço sempre dessa forma e sempre deu certo. A única coisa é que a gente tem que estar de olho e ver se de repente não está tendo ataque de cochonilhas. Mas para controlar as cochonilhas no berçário, você controla as regas, tá? Não molhe tanto. E o ideal é, como eu falei para vocês, que o berçário seja em um local bem arejado. Ele tem que ser, né, bem aberto, com bastante ventilação, mesmo em dias muito nublados. Isso vai ajudar, tá? Se for um local muito abafado, com certeza a sua plantinha vai fungar, vai encher de cochonilhas e você, né, muitas das vezes não vai conseguir salvá-las. Então, aqui eu tô sempre observando, tô sempre olhando, ó. Ah, aqui. Parece que tem indícios ali, tá vendo? Essa é uma que sempre dá, né? A Rosularia. Rosularis, na verdade. A Echeveria rosularis, ela gosta de cochonilhas. Então, a gente sabe quais são as plantinhas que têm tendência a ter mais cochonilhas. Então, essas é a primeira que a gente já vem olhar, né? A gente olha as outras, mas essa a gente já sabe. Então, aqui eu controlo, né? Como eu falei para vocês, com a solução caseira, que é 1 litro de água, 2 colheres de detergente e 1 de vinagre. Você passa à noite ou passa em dias nublados que você tem certeza que não vai abrir o sol. Porque se pegar sol, o que vai acontecer? Ela vai queimar. Aí ela não vai morrer por causa da cochonilha, né, gente? Ela vai morrer porque ela está queimada. Então, cuidado, tá? Tô sempre alertando, tô sempre falando. Eu sei que às vezes eu sou até repetitiva, é chato, mas é importante a gente repetir porque tem pessoas que muitas das vezes não assistiram os outros vídeos e não escutaram. E é sempre bom a gente estar alertando, porque o intuito da gente é que vocês consigam cultivar e que as dicas deem certo. Uma planta que no verão, na primavera e verão, eu cultivo diretamente, gente, aqui no berçário é a Decora variegata. A Decora variegata, para mim, na primavera e verão, não dá certo em um outro ambiente. Ela queima muito, ela mingua, porque é o período que ela entra em dormência, então ela fica muito feia. Já no outono e inverno eu tiro ela daqui, ó. Aqui eu vou tirar essa muda, que já tá com raiz aqui, ó. Vou colocar ela em um outro vaso e essa também. Vou deixar o tronquinho ali para ver se ele brota mais alguns brotos, né? Se ela me dá mais mudas. E vou colocar ela num vaso, ela vai ficar linda, maravilhosa, como todos os anos ela faz. Todos os anos é assim, gente. A Decora, na primavera e verão, eu trago aqui pro berçário para não perder a espécie, que ela não tolera calor, pelo menos para mim, ela não tolera calor. E no outono e inverno, então, eu tiro ela daqui e coloco ela em vaso e consigo cultivar ela na frente de casa, pegando o solzinho da tarde, solzinho da manhã. Ó, que eu tenho mais mudas, tá vendo o que eu fiz? Eu tenho umas 4 mudinhas aqui. Isso foi feito lá na primavera, gente. Ficou aqui, ficou. Parecia que não ia dar certo, elas ficaram bem sequinhas. Ai, parecia assim que iam morrer. E agora, ó, como a gente vê que, né, o clima já tá mudando. Esse mês, nós estamos em março, dia 20, a partir do dia 20 começa o outono, a gente já percebe algumas plantinhas acordando da dormência. E Decora variegata é uma delas. Então, eu trago ela aqui pro berçário, cultivo ela aqui nesse período onde ela está em dormência e depois levo ela novamente
né, para um local, né, que eu queira cultivar na frente de casa, sempre com muito sol. Ela gosta de sol, tá? Claro, não o sol excessivo do verão. Então, gente, aqui no berçário eu também cultivo essas espécies que entram em dormência. As espécies que entram em dormência, que eu vejo que precisa de cuidados mais especiais, específicos, eu trago aqui para o berçário e deixo o período da dormência elas aqui. Aqui eu consigo ter mais controle, aqui eu consigo observar se elas estão indo bem, né? Aqui eu consigo controlar elas para que eu não perca a espécie, tá? Então, a maioria das minhas suculentas que entram em dormência, elas vão ficar assim aqui no berçário. Então, o berçário, ele tem essa função também, né? De você poder cultivar, além de você fazer novas mudinhas, além de você fazer um enraizamento das suas suculentas, de cultivar aquelas que têm mais dificuldade em algum período do ano, algumas estações do ano que elas ficam mais sensíveis. Aqui também, gente, eu trago algumas plantinhas que eu fiz a decapitação. Eu trago os tronquinhos, né? A parte de cima que eu mostrei para vocês, para enraizar. E também os troncos eu deixo aqui. Ó, aqui nós temos o tronquinho da Super Primavera. Olha que fofurice, cheio de brotos, gente. Como tá bonitinho isso. Nós temos o tronquinho da Dionísios. Olha a fofurice que está. Nós temos o tronquinho aqui, que tá muito fofinho também, do Pachyphyton Dancehall. Olha só, cheio de brotos, cheio de brotos. E nós temos alguns tronquinhos que estão lutando e que estão começando. Tá vendo os pontinhos verdinhos ali, gente? Ó, a soltar brotos. Ó, aqui também eu vejo assim, bem uns brotinhos bem pequenininhos, tá vendo? Então, todas elas têm o seu tempo. Algumas brotam mais fácil, algumas brotam mais rápido, algumas crescem mais rápido e outras nem tanto. Outras elas demoram um pouquinho mais. A gente tem que ter paciência, né? Colocar elas no local correto para que elas possam ter esse tempo, para que elas possam se desenvolver. Então, meus lindos, berçário é tudo de bom, né? No berçário a vida começa, no berçário elas começam a se desenvolver, a crescer. É no berçário que muitas das vezes a gente acha folhinhas de alguma planta, né? Brotinhos, que a gente achava que estava perdida. E que a gente salvou uma folhinha e que essa folhinha brotou e gerou uma nova vida. Então, né, para você que ama cultivar em berçários, hoje eu trouxe esse vídeo especial para vocês, mostrando um pouquinho do meu berçário, as plantinhas que eu cultivo, o que eu faço, né, e mostrando que é possível a gente sim cultivar, é possível a gente fazer o nosso berçário, por mais simples que ele seja. E mostrar também que nem tudo dá certo. Tem coisas que dão errado, tem coisas que, infelizmente, né, por mais que a gente cuide, não vai dar certo. Mas isso faz parte da vida. É o ciclo da vida, é assim mesmo. O importante é a gente não desistir, o importante é a gente continuar cultivando, porque elas nos deixam muito felizes, gente. Elas nos dão muita alegria e fazem da nossa vida mais colorida e mais divertida. Então eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus.